Olá, seres, tudo bem? Bora continuar o livro das emoções. Na última leitura, no último vídeo dessa leitura, a gente parou no capítulo 8. A gente ia começar o capítulo 8, que era como abrir mão de uma visão egocentrada para ter boa autoestima. Conhecendo em ti a ti mesmo, evita-te perder um dia, tu te tornas luminoso para os outros. Conhecendo-te a ti mesmo, evitas perder um dia, tu te tornas luminoso para os outros. Drukpa Rinpoche. Aprendemos desde muito cedo o mandamento da Bíblia. Amai-vos uns aos outros como amas a ti mesmo. Mas o que significa amar a si mesmo? No livro A Cabala da Inveja, o rabino Newton Bonder discute a questão. Obviamente, para amar o próximo como a nós mesmos, devemos nos amar como premissa. No entanto, a maior parte das interações que temos com os outros apresenta dimensões de conflito e tensão próprias do convívio da sobrevivência. Nesses casos, como podemos amar o outro como a nós mesmos? Se numa situação de disputa amamos o outro como nós mesmos, acabamos amando-o de maneira diminuída e, portanto, não dispomos de amor próprio para amá-lo como nós mesmos. Como se em situações de disputa amar ao próximo como nós mesmos corresse o risco de transformar-se em amar ao próximo mais do que a nós mesmos. Se essa colocação parece complicada no dia a dia, tanto nos mercados como em qualquer situação de relacionamento com outros, descobrimos ser ela uma contradição constante. Começamos a viver essa contradição muito cedo em nossas vidas. Desde pequenos aprendemos que é feio sermos egocentrados. Se você for egoísta, vai ficar sem amigos. Deixe os outros se servirem primeiro. Mensagens como estas, ditas com palavras ou gestos, tinham a intenção de nos ensinar a ter bons modos. Aprendemos como devemos nos comportar com os outros, mas não nos foi ensinado como nos comportarmos em relação a nós mesmos. Por pouco nos falaram sobre ter uma boa autoestima, sobre amarmos a nós mesmos. Conforme crescemos, começamos a perceber que o modo como nos relacionamos com outros reflete o tipo de relacionamento que temos conosco. Se não sabemos como amar a nós mesmos, não temos condições de amar outros. Isto pode ser um velho clichê, mas contém uma grande verdade. Assim compreendemos que para nos relacionarmos com o mundo exterior é necessário cuidar também do nosso mundo interior. Nossa inquietação interna nos afasta tanto dos outros quanto de nós mesmos. A autoestima, ao contrário, gera um sentimento de segurança e paz interior. Durante o Ano Novo de 1994 em Milão, Lama Gangchen Rinpoche falou: tenha paz interior para mudar a sua vida. Inicialmente fiquei profundamente tocada, mas ao mesmo tempo confusa. Como poderia então mudar a minha vida se não tinha paz interior? Depois, Gangchen Rinpoche continuou nos dizendo, aprendemos tantas coisas difíceis e importantes, mas não aprendemos como ter paz. A negatividade não existe, somos nós que a criamos. O problema é que nós não sabemos reconhecer a positividade. Primeiro, é preciso reconhecer a paz interna para depois desenvolvê-la, senão a perderemos novamente. De alguma forma, eu me acalmei, pois eu compreendi que ele estava prestes a nos ensinar o que é paz interna. De fato, neste dia, pela primeira vez em minha vida, eu escutei alguém me falar sobre o que é ter paz. Na realidade, Gangchen Rinpoche nos transmitiu tanta paz que eu pude finalmente conhecê-la também em mim. Eu espero que você também possa agora mesmo, ao ler as anotações daquele dia, sentir o impacto desses ensinamentos. Abre aspas. Uma mente tensa é como estar com as mãos tensas. Você não consegue tocar nada. Por isso, precisamos nos decidir para não cultivar uma mente estúpida e nos programar a algo muito preciso. É só uma questão de não seguir as emoções negativas, de aceitar a paz e segui-la. Depois de ter paz, tudo passa a vir automaticamente de modo positivo. Primeiro, temos que fazer o nosso make-up interno e o nosso espelho interno. A essência do make-up interno é a moralidade do espaço com paz, abraçar tudo com paz. Assim, é possível criar a interdependência positiva. Paz significa falar e trabalhar levemente, com uma postura agradável. Gestos violentos, xingar, tiram a nossa paz. A paz é tanto ativa quanto passiva. Não é só contemplativa, é também energética. É ter uma mente saudável, relaxada e acordada ao mesmo tempo. Quando vocês estiverem se arrumando, não deixem sua mente correr. Vistam-se com paz interna.
Não há problema em estar ocupado em fazer muitas coisas se você estiver em paz interna, pois aí as coisas irão dar certo mesmo que vocês não estejam pensando nisso. Abrir o coração. Uma vez, Lama Ganchen me disse diretamente: o caminho do Tantra é maravilhoso, mas só se você quiser abrir o seu coração. Senão ele se torna um caminho muito difícil de percorrer, e aí não vale a pena. As diversas tradições espirituais nos ensinam sobre a importância de abrirmos os nossos corações e abandonarmos a nossa atitude comumente egocentrada para que haja paz no mundo. A mensagem essencial da filosofia budista consiste justamente em nos esclarecer que o apego à nossa autoimagem é a raiz de todo o nosso sofrimento, pois o hábito de considerar o nosso próprio eu como o único referencial verdadeiro na percepção da realidade está arraigado em nossa atitude mental desde que nascemos. Abrir o coração é uma atitude pouco familiar em nossa cultura ocidental que estimula o espírito competitivo. Aprendemos tantas vezes a fechar o nosso coração para nos proteger que abri-lo é um grande desafio. Vou voltar umas linhas aqui. As diversas tradições espirituais nos ensinam sobre a importância de abrir os nossos corações e abandonarmos nossa atitude comumente egocentrada para que haja paz no mundo. A mensagem essencial da filosofia budista consiste justamente em nos esclarecer que o apego é a nossa autoimagem, é a raiz de todo o nosso sofrimento, pois o hábito de considerar o nosso próprio eu como o único referencial verdadeiro na percepção da realidade está arraigado em nossa atitude mental desde que nascemos. Abrir o coração é uma atitude pouco familiar em nossa cultura ocidental que estimula o espírito competitivo. Aprendemos tantas vezes a fechar o nosso coração para nos proteger que abri-lo é um grande desafio. No entanto, conviver como Lama Ganchen Rinpoche nos inspira a enfrentar esse desafio. Pacientemente, ele nos ensina a superar o ato de pensar o que se restringe somente a nós mesmos. Ao seu lado, testemunhamos o valor de um coração verdadeiramente aberto. Com o coração aberto, algo acontece, disse ele certa vez. O budismo mostra que, enquanto nos interessarmos apenas por nós mesmos, nada acontece e os nossos problemas sempre parecerão intransponíveis. Contaminada pela avareza, a mente egocentrada está continuamente preocupada com a ideia do eu e torna-se assim tensa e angustiada. Nas rezas da prática de meditação e autocura tântrica, N-Gelso, elaboradas por Lama Ganchen Rinpoche, recitamos: por favor, corte a minha atitude egocêntrica e abençoe-me para que eu desenvolva bodhicitta pura. As bodhisattvas, bodhi iluminação, sattva ser, dedicam as suas vidas a atingir a iluminação com o propósito de beneficiar a todos os seres, ou seja, felicidade alheia está incluída em seu processo de evolução. Eles não visam apenas o bem-estar pessoal, pois compreendem que a atitude mental e egocentrada impede de manter a mente estável e livre de estados mentais e negativos. Buscam, assim, desenvolver a bodhicitta, iluminação e chitta a mente, um estado mental conhecido como mente de iluminação, ou seja, um estado mental que favorece a iluminação. Essa atitude que requer sabedoria e uma mente clara e também aberta. O caminho espiritual nos chama para a abertura, ter empatia pelos outros, reconhecer que estamos todos interligados. Enquanto estivermos presos por uma visão egocentrada e intensificada pela ideia de que somos seres separados uns dos outros, não poderemos ser empáticos, pois estaremos limitados à carência do ser constantemente reconhecido por eles. Somente quando estamos bem conosco, nós temos energia disponível para receber do outro. De fato, precisamos, antes de tudo, abrir o nosso coração para nós mesmos, cultivar a autoestima. Portanto, reconecta-nos com a sabedoria da interdependência. Quando nos tornamos mais perspicazes e compassivos diante de nossas próprias dificuldades, espontaneamente sentimos mais ternura pelos outros seres humanos. Ao conhecer nossa própria confusão, ficamos mais dispostos e capazes para colocar a mão na massa e tentar aliviar a confusão dos outros. Outro tópico. Abrir-se para o outro é um exercício de autoconhecimento. A autopercepção é um pré-requisito para a empatia. É preciso sermos sensíveis às nossas nuances emocionais ao entrarmos em contato com o outro. Sem a capacidade de captar os nossos próprios sentimentos ou impedir que eles se apossem de nós, ficaremos irremediavelmente desconectados dos estados de ânimo das outras pessoas. A empatia é o nosso radar social, escreve Daniel Goleman em seu livro Trabalhando com a Inteligência Emocional.
A empatia requer, no mínimo, ser capaz de ler as emoções de outra pessoa. No nível mais elevado, implica a perceber-se, a reagir às preocupações e sentimentos não verbalizados de alguém. No nível mais alto, ter empatia é compreender que as questões e as preocupações que ficam por detrás dos sentimentos de alguém, o mesmo que temos que saber fazer com os nossos próprios sentimentos. Abrir-se para o outro é, portanto, um exercício que envolve autoconhecimento. O autoconhecimento é inseparável do conhecimento dos outros. Da mesma forma, o amor por si é inseparável do amor pelos outros. Desperta-te no olhar dos outros, eles também são tua fonte. No entanto, isso não quer dizer que o outro possa fazer por nós o esforço de harmonizar-nos interiormente. A clareza das intenções e a autoavaliação geradas pela harmonia interna são condições prioritárias para a comunicação saudável com o outro. Se estivermos internamente tensos, carentes de atenção e agirmos de modo agradável, apenas com a esperança de receber algum alívio, então a nossa atitude será baseada numa força de frágil gentileza. Muitas vezes, atitudes aparentemente gentis estão baseadas em uma autoestima baixa e surgem como um pedido para sermos amados. Desse modo, estamos fadados a criar mal-entendidos e corremos o risco de confundir gentileza com autoanulação. Quando nos pregamos, dizemos com muita frequência: não se preocupe comigo. É melhor ficarmos atentos, pois provavelmente ultrapassamos as fronteiras de necessidades e em breve teremos um colapso nervoso. Vamos analisar o que acontece quando, sob a intenção de agirmos para o outro, está apenas o desejo de receber atenção. Nessa situação surge um paradoxo. Queremos ver outro para secretamente sermos vistos por ele. Aqui quem necessita ser visto é o ego frágil, carente e baseado numa baixa autoestima. Nesses casos, o outro pode até receber o que necessita para sentir-se bem com nossa atitude agradável, mas não terá necessariamente compreendido que havia por trás da gentileza um pedido de mais atenção. Ele só perceberá que a generosidade recebida estava baseada em condições quando lhe forem cobradas atitudes de reconhecimento. Isso é muito comum nos relacionamentos. Somos gentis com os outros desde que eles não nos decepcionem. Isso acontece porque quando agimos com base no ego, percebemos o outro como um prolongamento de nós mesmos. Quando agimos com motivação inconsciente de sermos reconhecidos, estamos agindo para satisfazer nossas próprias necessidades. Esperamos obter algum resultado em vez de estarmos fazendo de fato algo para o outro livre de segundas intenções. Quando agimos com motivação inconsciente de sermos reconhecidos... Nossa, uma coisa tá péssima aqui. Parou de dar reflexo, parou. Ah, mas o meu iodinho é some. Aí. Eu gosto do Yoda comigo, ele me dá segurança. Quando agimos a motivação inconsciente de sermos reconhecidos, estamos agindo para satisfazer nossas próprias necessidades. Esperamos obter algum resultado, em vez de estarmos fazendo de fato algo para o outro, livre de segundas intenções. Já falei isso algumas vezes em alguns vídeos, vou repetir. Se eu repetir alguma frase mais de uma vez aqui, é porque precisa de ser lembrada. Duque Rinpoche escreve: nunca te apegues aos resultados obtidos, eles te desviariam do caminho, impedindo o progresso. Busca sempre novas metas para sua vida e uma paixão sempre nova. Diz ainda: vencer exige grande renúncia. Aquele que apega aos frutos das suas obras não progride mais. Ele se vê emperrado, paralisado pela própria criação. Desapega-te pela meditação sem renunciar às tuas obras. Uma coisa é atender às necessidades dos outros por amor a eles. Outra é atender às necessidades dos outros por necessidade de receber o conhecimento deles. Bom, tô absorvendo. Não há nada errado em querer ser visto e reconhecido pelos outros. Reconhecer e ser reconhecido faz parte da dinâmica dos relacionamentos sadios. Cabe ressaltar que quando o reconhecemos algo a alguém, ativamos seu poder latente. Cabe ressaltar que o reconhecimento sadio é aquele expresso com naturalidade.
Você sente que a pessoa está sendo sincera, que ela está de fato grata. Um elogio, por exemplo, é uma forma de agradecimento. Quando alguém nos elogia, está agradecendo pela inspiração que lhe causamos. No entanto, muitas vezes o elogio está contaminado pela inveja e passa a ser uma arma para derrubar o outro. Isso é, aquele que recebe o elogio fica com seu ego inflado, irá se tornar vulnerável, pois na medida em que se torna demasiadamente cheio de si mesmo, ele perde a visão do outro. O problema surge quando o reconhecimento e a aprovação externa passam a ser mais importantes que o reconhecimento interno. É possível desenvolver uma autoestima que sabe valorizar o seu próprio esforço. Para praticar a verdadeira generosidade, portanto, é preciso ter, em primeiro lugar, uma autoestima fortalecida pelo próprio reconhecimento de suas potencialidades. Como diz Marcia Matos, são necessárias uma correta e real dimensão dos recursos de personalidade e a capacidade de recrutá-los. Não adianta só tê-los, tem-se que tomar posse deles, considerá-los um bem. Considerá-los um bem. Às vezes temos os meios, mas não sabemos o que temos. Ou não usamos ou não os praticamos, não os valorizamos. A melhor maneira de abordar um recurso da personalidade é uma percepção positiva dele. Imaginar o que que se tem é bom, é valioso. É preciso, portanto, saber inventariar corretamente nossos recursos para podermos agir com autonomia em relação aos reconhecimentos do outro. Só atingimos essa autonomia quando assumimos 100% aquilo que acontece conosco ou aquilo que se passa dentro de nós. É verdade que não podemos controlar os acontecimentos, mas podemos controlar nossas reações ou o modo que iremos vivenciar aquilo que nos aconteceu. Ou seja, não importa aquilo que fizeram conosco, mas sim aquilo que fazemos com o que fizeram de nós. A autoestima, ela não define nosso destino. Ter uma boa autoestima é confiar na capacidade de enfrentar desafios básicos da vida. Quando cultivamos, nos adaptamos às exigências que se apresentam. Nossa autoestima baseia-se na capacidade de aceitar tanto nossos limites quanto as nossas necessidades. Reconhecer nossos limites nos protege de autoagressões, expondo-nos a situações que estão além das nossas condições. Aceitar nossas necessidades ajudar-nos a identificar nossas prioridades. Uma pessoa com baixa autoestima sente que não merece nada, ou que só merece sob certas condições. Ela sente que não é tão importante quanto os outros e por isso as prioridades dos outros são mais importantes que as suas. A autoestima é o julgamento que a pessoa faz de si mesma, indicando o quanto ela se acredita capaz, significativa, bem-sucedida e merecedora. Quanto maior for o número de escolhas e decisões conscientes que precisamos tomar, mais urgente será a necessidade de desenvolver uma boa autoestima. Quanto mais baixa for nossa autoestima, menor será a nossa coragem de arriscar e, consequentemente, menos iremos nos realizar. Arriscar-se requer desprendimento das expectativas e confiança em si mesmo. Se quando éramos crianças nos sentimos traídos pelos nossos próprios pais repetidas vezes, seja porque não cumpriram suas promessas ou porque literalmente nos abandonaram, não adquirimos familiaridade com o sentimento de confiança. Portanto, teremos que desenvolvê-lo agora como adultos. Nunca é tarde demais. Fazer isso envolve uma constante dedicação e esforço em dar a si uma nova chance de abrir-se para o outro. A coragem para apostar em nós mesmos envolve a capacidade de confiar em nossa habilidade de escolher pessoas dignas de nossa confiança. Portanto, para curar as nossas emoções baseadas numa baixa autoestima, é preciso abandonar uma postura retraída e defensiva, correr o risco de dar um voto de confiança a si mesmo ao confiar em alguém. Precisamos cultivar a confiança em nosso direito de ser feliz, na sensação de que se temos valor, de que somos merecedores, de que temos direito de expressar tanto as nossas necessidades quanto os nossos desejos e de desfrutar nossos resultados de nossos esforços. Em outras palavras, temos o direito de sermos bem tratados. Lembro-me certa vez em que precisava decidir se dava um telefonema no qual arriscava escutar um não ou se deveria me calar para sempre. Quando decidi telefonar e encarar o medo da rejeição, escutei uma voz interna que me disse: você ainda poderá se tratar bem, mesmo que seja maltratada pelos outros. Nossa insegurança e medo de sermos rejeitados nos mantém presos a exigências de autoafirmação diante do outro. Caímos assim nas armadilhas de um jogo emocional tenso e esquecemos que a qualidade de nossas emoções é de espaço, portanto podemos nos desprender delas. Não precisamos nos abandonar
porque estamos em conflito eterno. Quando existe espaço em nosso interior para acolher os sentimentos paradoxais, há cura. Ao aceitar a presença de um sentimento desagradável, permitindo que ele esteja em nossa consciência sem resistências, nós nos libertamos da sua pressão e a vossa energia vital volta a fluir. Como resultado da experiência direta com o nosso sentimento, surge uma nova compreensão livre de acusações. Quando passamos a acolher a nossa vulnerabilidade, nossa mente sossega, pois não precisamos escapar ou resistir. Podemos então aceitar a insegurança como inerente da existência e depositar a confiança no fluxo da vida. Há momentos em que nos sentimos solitários, pois podemos contar de fato apenas conosco. Então podemos ter uma atitude de autocompaixão, propondo-nos a continuar amando apesar de nos sentirmos que não estamos sendo amados pelo outro. De continuar nos amando. Dizer a nós mesmos com profunda honestidade: ok, estou só e não estou sendo visto, mas assim mesmo posso estar bem. Deixa eu ver aqui. É bom que eu dou uma olhada de assusto assim, né? Eu sou muito louca, tem hora, credo. Há momentos em que nos sentimos solitários, pois podemos contar de fato apenas conosco. Então podemos ter uma atitude de autocompaixão, propondo-nos a continuar nos amando, apesar de nos sentirmos que não estamos sendo amados pelo outro. Dizer a nós mesmos com profunda honestidade: ok, estou só e não estou sendo visto, mas assim mesmo posso estar bem. Falar assim consigo mesmo tem o poder de curar nossa mente. Quando deixamos de ter aversão à rejeição, começamos a amar nós mesmos. Certa vez, numa situação em que estava se sentindo rejeitada, Lama Gangchen Rinpoche me disse, eu não sei se é Rinpoche ou Rinpoche, eu acho que é Rinpoche. Eu falei Rinpoche muitas vezes. Não importa o que os outros dizem, o que importa é o resultado do seu trabalho. Falar cria porquês. Quem toma decisões é quem sempre recebe as críticas. Troque a palavra problemas por pequenas dificuldades. Por pequenos problemas não devemos perder grandes oportunidades. Temos grandes projetos, por isso não precisamos nos identificar com pequenas dificuldades. Siga em frente. Da próxima vez que você estiver numa situação em que não esteja sendo valorizado ou que sinta-se ridicularizado, pergunte-se: por que é mesmo que eu estou nessa situação? Faça algo de positivo para você. Uma boa autoestima expressa em ações e não permanece só na intenção. A autoestima nos ajuda a lidar com a nossa própria negatividade. Lama Gangchen nos ensina que a nossa prioridade é manter nossa mente livre de estados mentais negativos, é ter paz. Para isso, precisamos estar conectados com o nosso compromisso de crescimento interno. Saber dizer não à negatividade, portanto, indica uma boa autoestima. Significa que a pessoa, além de ter boa autoridade interna, tem também a capacidade de reconhecer suas prioridades. Jean-Yves Leloup, psicólogo e sacerdote ortodoxo, alerta: antes de dizer sim, é preciso saber dizer não. É preciso dizer não para poder dizer um sim verdadeiro. Portanto, enquanto não soubermos dizer não, é melhor nos afastarmos de situação que favorecem a negatividade, ameaçando ou diminuindo nossa autoestima. Devemos evitar situações em que somos diminuídos, mesmo que sob forma de brincadeiras. Fico impressionada com a quantidade de vezes que, sob o pretexto da intimidade, somos agredidos com piadinhas ou comentários que nos puxam para baixo. Observo isso principalmente na dinâmica de pequenos grupos. Se gravássemos as conversas que surgem espontaneamente em situações informais, veríamos que são poucas as apreciações honestas, os elogios sinceros e as observações de fatos construtivas. Em geral, somos duros e pouco expressivos afetivamente. Tendemos a ser excessivamente críticos, irônicos, exigentes e vigilantes com os outros. Com certeza, se não fossem nossos padrões mentais negativos, nós teríamos mais autoestima. Por isso, distanciarmos-nos conscientemente de pessoas que reforçam nossos sentimentos de inadequação e nos fragilizam é uma autoestima em situações assim, eu procuro me dizer: ainda estou vulnerável. Não me dou alta para enfrentar isso agora. Após aprender a identificar um padrão negativo, as condições em que ele surge e que o sustenta, podemos superá-lo por meio de uma nova orientação. Ok, isso já foi de fato algo que me desequilibrava, mas hoje eu me conheço nessa situação melhor do que ontem, por isso já posso oferecer um novo posicionamento. Posso fazer isso por mim e pelo outro para que essa situação flua melhor para nós dois. Gelek Rinpoche disse durante um workshop sobre o amor e compaixão: vocês têm que reconhecer que há dentro de vocês uma natureza humana bela e boa.
Quando nós nos tornamos seres iluminados, é a bela natureza dos seres humanos existentes em cada um de nós que se torna iluminada. Nada está vindo de fora para atingi-lo. Isso não ocorre, é de dentro de cada indivíduo. Isso não ocorre, nada está vindo de fora para atingi-lo. Isso não ocorre, isso vem de dentro de cada indivíduo. Esse indivíduo torna-se capaz de brilhar e funcionar bem. A iluminação realmente acontece dessa forma. Vocês não precisam olhar para a pessoa à direita ou à esquerda de vocês. Isso é problema de vocês. E isto é o problema, pois vocês se recusam a ter o conhecimento sobre vocês mesmos. Vocês não apenas recusam o autoconhecimento, como também o negam. Não apenas negam, como dizem para si mesmos, eu sou uma má pessoa. Como vocês podem fazer isso com vocês mesmos? Não é muito duro? É. Alguns de nós somos muito duros conosco mesmos. Nossa, gente, pelo amor de Deus, eu vou reler porque o trem aqui bagunçou na minha mente tudo. Como vocês podem fazer isso com vocês mesmos? Não é muito duro? É. Alguns de nós são muito duros conosco mesmos. Nos subestimamos muito. Agora é hora de olhar para outra direção e reconhecer a beleza da natureza humana e as boas qualidades dentro de nós mesmos. Reconhecer a nossa compaixão e começar a cuidar de nós mesmos. Uma vez que desenvolvemos o amor próprio, então começaremos a desenvolver um amor para com outros. A possibilidade de reconhecer e se desenvolver esse amor por si mesmo e, consequentemente, pelo outro, define o nosso destino e, por decorrência, o destino da nossa humanidade. Pois quando o ser humano não puder reconhecer a sua própria beleza, não terá condições de cuidar da beleza da vida. Como afirma Dalai Lama, somos todos interligados, independentes, em relação constante uns com os outros. Somos responsáveis pela felicidade e pela infelicidade da humanidade. Capítulo 9, esse vai ser para mim. Quando o melhor é ficar em silêncio? Easy silence. Nesse tópico aqui a gente tem uma introdução que está em inglês, que eu vou ler aqui para vocês. Mas é pequenininha. O silêncio confortante. Quando as palavras ocultarem o silêncio, escute o silêncio e não as palavras. As palavras confortantes são o silêncio do companheirismo. O silêncio confortante transmite bem a união, o tal dos relacionamentos. Não é necessário que você saia de casa, permaneça à mesa e escute. Nem mesmo escute, espere apenas, nem mesmo espere, esteja absolutamente silencioso e só. O mundo virá apresentar-se para que você lhe tire a máscara. Ele não pode fazer de outra forma. Extasiado, curvar-se-á diante de você. Franz Kafka. Você passou algum tempo em silêncio hoje? Antes de começarmos a refletir sobre a natureza do silêncio, o melhor é observá-lo. Feche os olhos, fique em silêncio por alguns minutos e apenas observe o que acontece em sua mente. Depois, expire e abra os olhos. O que acontece quando buscamos o silêncio? Alguns usam palavras como contemplação, verdade, calma, encontrar um ponto de referência, sensação de localizar o eixo. Eu acredito que fazer silêncio numa sala de meditação é mais fácil do que fazê-lo em casa, onde a demanda é constante. É muito bom compartilhar a experiência de ficar em silêncio em grupo. Em geral, quando nós estamos a sós, evitamos o silêncio prolongado. Ligamos a TV, colocamos uma música, atendemos ao telefone, algo acontece que nos faz sair de uma atitude silenciosa. Ficar em silêncio, num lugar silencioso, nos ajuda a desconectar da pressão externa e nos oferece uma nova opção de tempo, uma nova noção de tempo. O silêncio que encontramos numa sala de meditação nos ajuda a contemplar o nosso mundo interior. O silêncio nos traz a experiência do tempo natural. Quando não colocamos tempo no tempo, podemos viver o tempo sem pressões. Conforme nos familiarizamos com o silêncio do tempo, um tempo sem hora marcada, adquirimos mais espaço em nosso mundo interior. O silêncio favorece a introspecção, uma imersão em nós mesmos que dá acesso a algo que está muito além das palavras, algo que não pode ser facilmente expressado porque é da ordem do sentir. É como se disséssemos, quero ter paz para amadurecer alguma coisa que ainda não sei o que é.
Quando o tempo de amadurecimento se conclui, surge então a necessidade de comunicação. Estamos prontos para sair do silêncio, temos algo para expressar ao mundo. Estar em silêncio não significa isolar-se. A comunicação existe também para além das palavras. Não devemos usar o silêncio como uma forma de nos fecharmos, mas sim de abrir portas para o nosso mundo interior e lá buscar uma comunicação mais profunda, livre dos conceitos ou das sensações imediatas. Os monges praticantes, lamas e meditadores se retiram e afastam do mundo para diminuir os estímulos sensoriais que ativam as impressões kármicas, podendo assim aumentar a autopercepção. Na tradição budista do Sudeste Asiático, há 21 diferentes palavras para o silêncio. O silêncio entre o pensamento, o silêncio entre uma mente concentrada, o silêncio da consciência e assim por diante. Se a nossa mente estiver muito contaminada por padrões emocionais negativos, podemos buscar o afastamento do mundo como uma forma de fuga, e quando estivermos isolados dos estímulos externos, nos sentiremos mais ansiosos do que antes. Por isso, as técnicas de meditação começam com a purificação. Certa vez, Lama Gangchen nos disse: o silêncio faz tudo crescer. Portanto, precisamos cultivar em nossa mente uma base positiva, sobre a qual iremos relaxar enquanto estivermos em silêncio. Do contrário, o silêncio pode se tornar uma fonte de ansiedade. Silêncio que quer dizer interrupção do ruído. Mas não é isso que ocorre dentro de nós quando nos calamos. Se nos silenciarmos e fecharmos os olhos para escutar a mente, poderemos nos surpreender ao perceber que estamos presos ao círculo vicioso das nossas lamúrias internas e repetimos ininterruptamente o que já estamos cansados de nos dizer. E como estamos viciados em nos comunicar através das palavras, é muito fácil parar de dizer a si mesmo o que não se quer mais ouvir. No silêncio, escutamos os segredos que escondemos de nós mesmos. Às vezes, parece que temos medo do silêncio como a criança tem medo do escuro. Temos que ter coragem para escutar os nossos ruídos internos, pois eles revelam o nosso passado, presente e futuro. Quando mergulhamos em nosso silêncio interno, permitimos-nos dizer e ouvir o que até então não nos permitíamos sequer pensar. Por isso, é melhor ficar em silêncio antes de se expressar ao mundo decisões importantes. Quando achamos que não somos ouvidos, brigamos secreta e silenciosamente. Assim, muitas vezes, sem saber como comunicar nossas necessidades, buscamos diferentes formas de chamar a atenção. Certa vez, quando eu era ainda uma criança, resolvi intuitivamente experimentar o silêncio com esse objetivo, mas não tive muito sucesso. Lá em casa éramos 6 irmãos. Me escondi atrás de uma porta e fiquei ali quietinha, olhando pela fresta da porta para ver o que acontecia. Ao final de um longo tempo, percebi que ninguém sentia minha falta. Meus irmãos corriam pela casa, minha mãe passava de lá para cá e eu continuava ali naquele cantinho invisível e inaudível. Quando ouvi minha mãe finalmente perguntar por mim, lembro que senti vergonha de ter me escondido e fiquei nervosa, pois não sabia como sair de uma situação em que eu mesma havia me colocado. Então esperei um momento em que ninguém me visse saindo de trás da porta e apareci para minha mãe me ver. Não consegui realizar o meu intuito de chamar a atenção dos outros, mas com certeza conseguia chamar a atenção de mim mesma, pois até hoje me lembro desta façanha que em silêncio agora me revelou sua mensagem por meio do silêncio. Guardamos memórias de nossas conquistas e frustrações. O silêncio tem essa característica, permite que a gente observe o que ocorre à nossa volta com mais atenção. Quando nos sentimos obrigados a falar e atuar, quando nos permitimos calar, terminamos por perceber melhor o que os outros têm a dizer ou expressar. Lidamos com aquilo que se expressa além das palavras. Saímos do automatismo das reações ou da obrigação de responder e reagir aos estímulos. Só assim podemos pensar antes de agir. A fala é, de modo geral, algo muito automatizado em nós. Ficamos muito desconfortáveis quando alguém não responde imediatamente a alguma pergunta que fazemos. Desde pequenos, aprendemos que devemos ter respostas na ponta da língua, como um sinal de que sabemos algo sobre algum assunto ou para provar que somos espertos. Também causa muito incômodo quando uma conversa não tem um andamento ideal. Não é à toa que em festas ou reuniões o silêncio costuma causar constrangimento. Consideramos tímidas ou inadaptadas, ou pior ainda, antipáticas, pessoas que se mantêm caladas nessas ocasiões e geralmente buscamos tapar os espaços com silêncio, de silêncios, falando qualquer bobagem que nos venha à cabeça só para não deixar a conversa morrer. No final do dia, se observarmos a quantidade de coisas que dissemos, só por dizer, só por obrigação de responder ou só para tapar o buraco, iremos perceber o quanto nossa fala pode ser vazia. O que nos impele a falar?
Sentimos que devemos preencher o silêncio. Falar dá essa falsa noção de preenchimento. Achamos que estamos nos explicando e ao final usamos palavras demais. Mas se observarmos bem a maior parte das vezes, falamos para não nos escutar. Do que estaríamos nos defendendo? Do nosso próprio ruído interno. Precisamos nos manter em silêncio até amadurecer algo que está sendo processado em nós em um nível sutil além das palavras. Emoções ainda não elaboradas. Escutar o silêncio é ouvir o nosso coração. O silêncio permite que o ciclo de nossas emoções e pensamentos possa ser completo. As emoções surgem, se intensificam e depois naturalmente se vão. O silêncio nos torna menos reativos e mais receptivos. Ficar em silêncio é uma forma de desprogramar os automatismos que nos levam a agir precipitadamente. Assim, o silêncio proporciona criatividade, pois uma atitude ou um pensamento criativo só surge quando temos a possibilidade de abandonar hábitos e padrões rígidos e preconcebidos. Muitos de nossos condicionamentos estão sustentados por restrições sem sentido. Em algum momento, aprendemos a nos impor certas regras que agora já não necessitam mais serem seguidas. Às vezes, só quando vivenciamos uma situação no seu limite é que descobrimos que não precisamos de mais nada, que não precisamos mais daquele padrão de comportamento. Tive a oportunidade de perceber isso quando saí de casa aos 19 anos e fui morar fora do Brasil. No primeiro mês, eu fiz meu relatório completo e detalhado para o meu pai com todas as minhas despesas. Então ele me escreveu dizendo: agora você está vivendo por sua conta, não precisa mais me justificar seus gastos. Lembro que fiquei surpresa e ao mesmo tempo agradecida por ele ter me devolvido para mim mesma. Custamos a compreender que quando nos tornamos adultos já não precisamos mais justificar nossos atos para quem consideramos responsáveis por nós. Ou seja, uma vez que nos tornamos responsáveis pela nossa própria vida, passamos a ter nossa própria consciência como avaliadora de nossas ações. Então não precisamos mais dar explicações constantemente, fazer relatórios para os outros buscando nos justificar. Aprendemos que nós podemos nos calar, conter a energia do vívido em nosso interior. Podemos nos silenciar sem nos apagar. Um brilho silencioso que surge em nosso interior como somos capazes de ficar em nós mesmos sem ter a necessidade de sermos aprovados pelos outros. Em outras palavras, podemos continuar a ser mesmo quando não somos vistos e reconhecidos. O autorreconhecimento é em si uma forma de libertação. O silêncio nos permite o distanciamento necessário para agirmos de um modo inaugural. Quando superamos as antigas restrições, surge uma nova oportunidade de sermos autênticos. Podemos nos surpreender com o efeito de mudança que ele pode causar. O silêncio pode gerar um novo. Gelek Rinpoche disse certa vez, durante seus ensinamentos, que se fizéssemos diariamente 20 minutos de silêncio durante 6 meses, sem interrupção, mudaríamos totalmente nossa vida. O afastamento gerado pelo silêncio é em si organizador. Quando nos distanciamos, podemos enxergar de um modo mais amplo situações e ouvir melhor sem tanta interferência dos nossos ruídos internos. Falar é agir, direcionar, tomar decisões. Quando nossa energia torna-se demasiadamente ativa, forte e incisiva, atropelamos os acontecimentos, criamos interferências. Ou seja, quando nos rendemos ao controle do ego, buscando direcionar o que nos ocorre, tomamos atitudes e providências. Isso, ao invés de fazer com que as coisas andem, termina por impedir o próprio fluxo dos acontecimentos. Tomando unicamente para nós o controle e direcionamento das situações, bloqueamos o espaço de interdependência e assim interferimos na natureza dos fatos, no ritmo dos acontecimentos. Quem não ouviu a expressão dançar conforme a música? Muitas vezes, manter o ego no controle das atitudes é como sambar na hora da valsa. Perdemos a noção dos outros também envolvidos, perdemos a noção do todo, do conjunto e tentamos impor um ritmo particular aos eventos. Devemos permitir que a consciência do ego recue e que ela diminua para que possa emergir um outro tipo de consciência para além do ego, que nos permite ter a experiência de que estamos incessantemente ligados aos outros, para que assim possamos vibrar nessa experiência de comunhão. O silêncio é uma medida espaço-temporal ideal que nos permite manter a comunicação sem estarmos tão próximos que não possamos ouvir o outro, nem tão distantes a ponto de cortar a ligação. Compartilhar o silêncio com alguém. Em geral, falamos muito mais do que é preciso. Desperdiçamos energia vital ao falar demais, muitas vezes justamente porque falamos demais. Muitas vezes, justamente porque falamos demais, não somos ouvidos. Existem momentos em que o melhor é ficar em silêncio. Compartilhar o silêncio com alguém é uma prática contínua de receber e dar incondicionalmente a energia vital que surge em cada um a cada momento.
Quando superamos a necessidade de conversar, podemos ficar ao lado de alguém em silêncio, saboreando um estado meditativo positivo e natural. A energia humana, quando trocada de maneira simples e genuína, é em si mesma curativa. Tenho tido repetidas vezes essa experiência de acompanhar pacientes que enfrentam a morte. Às vezes, apesar de jamais saber de antemão o que irá ocorrer a cada encontro, uma coisa é certa: haverá um momento em que ficaremos em silêncio de mãos dadas. O Sr. Paulo foi uma pessoa com quem pude vivenciar o silêncio que cura. Ele tinha quase 70 anos e estava morrendo devido a um avançado processo de câncer. Era muito sensível e espiritualizado. Cada vez que eu visitava, recebi uma mensagem que refletia diretamente em minha vida. Em nosso segundo encontro, ao entrar em seu quarto escuro e silencioso, eu encontrei-o sonolento, mas consciente. Deixei as luzes apagadas e coloquei um CD com um mantra budista conhecido por Sutra do Coração. O arranjo musical dessa gravação é suave e evoca um sentimento de calma e profundidade. Assim que me aproximei, ele pegou minha mão e colocou-a sobre seu coração, e assim ficamos em silêncio durante 29 minutos e 55 segundos, que duração dessa gravação. Várias vezes ele me pedia apenas para ajeitar as suas pernas, mudá-las de posição ou ajudá-la a tomar um gole de água com o canudo. Depois segurava novamente a minha mão sobre o coração. Eu sentia cada vez mais relaxada e presente. É um alívio sentir a mente descansada no aqui e agora com o outro. Ao final, ele apenas me disse: obrigado. Há 40 dias que eu não me sentia capaz de transmitir a minha energia para outra pessoa. Você soube recebê-la. É uma energia que eu trago do fundo da terra. Conversar pode ser uma maneira de ordenar a mente confusa e acelerada, mas quando tocamos o limite energético ao qual as palavras podem chegar, temos de ficar em silêncio. Nossas necessidades não são só mentais, temos necessidade de aceitar também uma comunicação não verbal. Quando o silêncio está presente de maneira harmônica, sentimos paz. Finalmente, tudo está bem. Não é preciso dizer mais nada, podemos apenas ser. Quando fazemos o exercício de nos calar em situações que costumeiramente reagiremos agressivamente para nos defender, descobrimos outros potenciais de comunicação. O silêncio pode ser um modo contundente de expressar algo. Algumas vezes, frente a situações de conflito, nos encontramos impedidos de nos expressar. As pessoas envolvidas no conflito simplesmente não querem nos ouvir ou podem até mesmo estar ausentes fisicamente. Nessas ocasiões, calar-se pode ser a atitude mais eficaz. Desse modo, o silêncio torna-se uma voz ativa. Podemos não agir, mas continuar emanando a energia da nossa verdade, sendo coerente com os nossos princípios. O silêncio pode ser uma forma de protesto. Pode ser também uma maneira positiva de confrontar o oponente sem discutir ou brigar. Numa situação de conflito, ele pode ser o modo de criar espaço necessário para que as coisas possam ser ditas. Quando buscamos o silêncio, nós estamos intuitivamente buscando acalmar a nossa mente. Isso é, sabemos que precisamos nos serenar e nos encontrar em harmonia e pensar melhor. Assim, o silêncio pode ser um sinal de que estamos buscando um tempo de paz, em que a nossa mente possa ser suficientemente livre e que a verdadeira comunicação possa fluir. Em outras palavras, ficamos em silêncio porque intuitivamente sabemos que é momento em que é preciso se calar. Silêncio é o primeiro passo para descansarmos a nossa mente da pressão, dos preconceitos e do hábito da dúvida. O silêncio nos ajuda a resgatar a espontaneidade dos nossos sentimentos mais profundos. Quando duvidamos das nossas próprias experiências emocionais, será o silêncio que nos ajudará a sintonizar com a verdade do nosso coração. Estamos viciados em olhar para fora. Queremos sempre saber a opinião dos outros sobre tudo, principalmente sobre nós. Mais uma vez, fique em silêncio e veja o que acontece. No início não sabemos ficar simplesmente a sós conosco, mas aos poucos aprendemos a não nos abandonar. Nunca é tarde para aprender a estar consigo mesmo. Mas para apreciar o silêncio interno, temos que apreciar de fato o contato íntimo com o nosso mundo interior. Aprender a nos fundirmos com os sentimentos que surgem em nossa mente, como a tristeza ou a raiva. Escondidos dentro de nós, não só os nossos medos e confusões, mas também nossas aspirações e sentimentos mais profundos, escreve o mestre budista Tartang Tulku. Devemos entender que nenhuma emoção é errada ou precisa ser negada. É preciso aceitar toda e qualquer emoção, principalmente se quisermos nos separar dela, pois somente ao aceitar uma emoção é que ela se dissolve. Esse é o modo mais eficaz de deixar de conversar com nossos pensamentos repetitivos. Se pararmos de lutar com o nosso diálogo interior, ele irá aos poucos se calar. Desta forma, ficar em silêncio aquieta a respiração e desacelera a mente.
A prática do silêncio. Quando realizamos um retiro para meditar, o voto do silêncio nos ajuda a manter a concentração que conquistamos durante a meditação. Em 1990, viajando com o Lama Gandhi em Rinpoche, em Bali, fizemos um retiro de silêncio e um jejum por alguns dias. Na realidade, a ideia era tirar férias. Foi a primeira e última vez em que eu ouvi essa palavra ao lado de Gandhi em Rinpoche. Como estávamos num grupo muito pequeno de pessoas, ele aceitou nossa proposta de viajar de férias para Bali, após ter feito o retiro anual no Mandala de Borobudur, na Indonésia. Ficamos num hotel muito tranquilo, onde podíamos de fato descansar. Rinpoche nos impôs uma só regra, o voto de silêncio. Eu me lembro que durante uma madrugada muito quente fomos todos nadar, e assim mesmo não quebramos o voto. Brincar sem falar foi uma experiência maravilhosa. Ao final do dia ele nos disse: vocês gostaram? Então vamos fazer mais um dia de silêncio e jejum também. Porque se aprendemos a controlar o corpo e a fala, será mais fácil controlar a mente. Os sábios tibetanos usam uma expressão de Penpatang, que significa dar o tom do dia. A expressão é semelhante a uma outra que quer dizer atirar uma flecha. Para escrever o processo de criar boa energia para o dia, investe através da prática do silêncio. A técnica consiste em passar alguns momentos em silêncio pela manhã. Para tal, primeiro devemos encontrar um lugar na casa onde seja possível ficarmos quietos. Devemos, então, buscar uma posição que seja confortável, nela parar o corpo até o momento em que nós decidimos sair do silêncio. Essa prática encontra-se descrita no texto Casa do Tesouro do Conhecimento Elevado e existe há pelo menos 1.600 anos. Ela é chamada em tibetano de Ukinuop. Constitui enfocar a mente no silêncio, sem qualquer outro pensamento ou experiência, sem deixar levar pelo movimento da respiração. Deixar-se levar pelo movimento da respiração. Devemos nos concentrar no movimento de entrada e saída do ar, mas com um detalhe. Primeiro, a saída do ar, depois a entrada. Para isso, fixamos nossa mente no interior das narinas e contamos a saída do ar com a primeira metade e depois a entrada com a outra metade. Esse modo de contar a respiração nos ajuda a focalizar nos pensamentos interiores, pois tem o poder extra de fazer a mente voltar-se para dentro. O costume antigo é repetir isso umas 10 vezes, com a condição de que se nos distrairmos e perdemos a contagem, devemos reiniciá-la. Quando alcançarmos a 10ª respiração, estamos prontos para focar a nossa mente no assunto escolhido para aquele dia. Antes de refletir sobre um problema, é muito útil limpar nossa mente dos excessos. Concentrar na respiração é um bom método. Cada vez que expiramos, podemos simplesmente reconhecer essa expiração ao dizer expirando. Assim, o fluxo de pensamentos irá diminuir rapidamente, pois iremos descansar a mente numa experiência sensorial. Devemos dedicar a maior parte da prática do silêncio a tratar de maneira direta e objetiva algum problema que esteja impedindo de obter sucesso, seja nos negócios, seja na nossa vida pessoal. De pouco adiantará, no entanto, se apenas tentarmos sentir a respiração durante a prática. Isso com certeza irá nos acalmar por um tempo, mas perderemos a serenidade assim que tivermos de enfrentar o primeiro problema do dia. Se você aprender e praticar esse momento de silêncio pessoal, mesmo sendo apenas alguns minutos por dia, provavelmente vai se tornar um dos momentos mais importantes e apreciados da sua vida. Meditação centrada no silêncio. Para meditar, precisamos aprender a ficar em silêncio e guardá-lo em nosso ser interior. Isso não significa escapar do ambiente externo e nos fecharmos à realidade interior. Ao contrário, devemos nos tornar receptivos a tudo que for percebido pelos nossos sentidos, acolher as sensações sem rejeitá-las. Gradualmente, nos tornaremos cada vez mais relaxados e atentos ao mesmo tempo, sem sermos interrompidos, distraídos ou transportados por tudo que se passa apenas em nossa mente. Por isso é importante escolher o lugar onde iremos meditar. Precisamos de um ambiente de paz para desacelerar a mente. Por alguns minutos, fique em silêncio, consciente de que assim poderá purificar a sua mente das emoções impuras e exageradas. Mantenha o foco de cada emoção que surgir, apenas reconhecendo-a como raiva, tristeza, satisfação, medo, coragem, dúvida, decisão, orgulho, perseverança, apego, calma, irritação, pressa, confiança. Sinta o seu corpo, o movimento da respiração e o peso da sua cabeça. Experimente as sensações que ele desperta a cada segundo. Tente identificar qual parte do seu corpo está com cada emoção. Familiarize-se com cada sensação que vier à tona. É precisamente o fato de estarmos colados, isto é, identificados com as emoções que nos faz senti-las com tensão.
Não é preciso modificá-las, apenas reconhecê-las. Gradualmente, nossa lucidez ajuda a nos descolar de cada emoção. Assim não somos mais arrastados por elas. A tensão diminui e a liberdade interna aumenta. Aos poucos, dirija sua atenção para a região da barriga. Nela guardamos a energia emocional, ressentimentos, dúvidas, expectativas. Ao inspirar, sua barriga irá se elevar. Ao expirar, ela vai diminuir. Inspire com suavidade e ao expirar, libere intencionalmente o que quer que nela esteja contido. Cada respiração solte mais e mais a sua barriga. Aos poucos, você voltará a sentir a sensação de calor que surge quando ela está relaxada. Agora coloque a mão direita sobre o coração e a esquerda sobre a barriga. Perceba como sentir essas duas áreas interconectadas desperta a sensação de confiança, abertura e aceitação. O silêncio incondicional nos leva além da dualidade dos pensamentos. Utilize essa energia para lidar com situações difíceis. Até semana que vem, galera.